Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes, aqui em Roque Alonso, Assunção, no Paraguai. Realmente é uma grande bênção poder estar aqui neste auditório, onde pastoreia o reverendo Porfírio Tigeria, e agradecer a todos por essas boas-vindas tão formosas que nos deram e lembrar as ocasiões, às vezes, em que eu vinha para cá como camarógrafo, cameraman, e foram muitas vezes que nós estivemos aqui compartilhando e desfrutando de todas as bênçãos que Deus nos dava. E hoje, novamente estamos aqui para receber tudo aquilo que Deus tiver para nós neste momento. E para isso, quero ler uma escritura no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 5 em diante, onde nos diz: Eis aqui que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia de Jeová grande e terrível. E desenhe uma estrela de Davi do lado direito, aí ele converterá ou fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Apocalipse 6, 12, 11, versículo 3, 9, versículo 1, 14 do 14 ao 20 são as escrituras que ele coloca aí. Podem assentar-se, tenham a bondade, por obséquio. Elias e o ministério de Elias é um ministério de restauração. E para este tempo final ou do fim, ele estaria restaurando essas 12 tribos. Agora vejam, na mensagem, a palavra restauradora, pregado no dia 13 de janeiro de 2006, em Goiânia, no Brasil, nos fala: para este tempo final, nós temos a promessa da palavra restauradora, que será falada pelo Espírito Santo através de um homem, porque tem-se que ter um homem para Deus realizar, fazer a sua obra, o seu programa, porque o sócio de Deus é o ser humano. Nele estará o ministério de Elias, e através ou por esse homem virá essa palavra restauradora para a restauração da igreja do Senhor Jesus Cristo, tal como era ou foi no tempo dos apóstolos, e depois virá a transformação dos vivos em Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. A primeira coisa será a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora, nos foi dito, falado, que em uma grande tenda catedral, carpa catedral, viria esse ensinamento apostólico. Olhem, isso está no livro de Citações, na página 4b, do parágrafo 43, diz: o que nós precisamos é estar como que 3 meses em uma carpa, tenda colocada em um lugar lá fora com algum ensinamento. Realmente um ensinamento apostólico, com ministros de todos os lugares, com ministros por todas as tardes, voltar e entrar no movimento certo, correto. A questão é que justamente nós saímos fora da ordem, não porque queiramos ter feito isso, mas porque é uma tendência do tempo. E ele escreve aí do lado direito a carpa e o ensinamento apostólico, a tenda e o ensinamento apostólico. E em cima escreve: os apóstolos ensinaram uma nova dispensação.
E também escreve ensinamento apostólico na carpa. Vejam que nesse tempo estava se ensinando através dos apóstolos uma nova dispensação. E o ensinamento sobre carpa ou tenda corresponde ou cabe ao ensinamento da dispensação do reino de uma nova dispensação. Agora vejam, nesta mensagem, mais uma vez ou uma vez mais, aí também nos diz, pregada em 2 de agosto de 2015, em Cayey, Porto Rico, diz: a humanidade e o cristianismo inteiro todo tem desejado ver os dias apostólicos de novo, e os vai ver, ou os vão ver, porque está prometido que Deus se manifestará em toda a sua plenitude na sua igreja, e voltarão a ser vistos os dias dos apóstolos se repetindo. Na página 111 também nos fala sobre estes dias apostólicos que se repetiriam. Olhem na página 111, no parágrafo 970, diz: e como falamos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue no lugar onde verdadeiramente possamos ver os tempos apostólicos. No nosso meio ou entre nós, todos desejamos profundamente isso, e está aí à porta ou pertinho, e desenhe uma estrela de Davi e também uma pedra angular e as eras. Agora vejam, foi prometido que os dias apostólicos, os tempos apostólicos voltariam, e nós vimos aí, ou aqui o poder de Deus, vimos o poder de Deus lá no meio do povo hebreu, obrando essas maravilhas a favor dessas pessoas, lá onde estavam escutando aos discípulos falarem das maravilhas de Deus, ou falando das maravilhas de Deus, e onde foi visto o poder de Deus neles, eles estando nestes corpos, assim, desse jeito, terrenos. E ele dizia, Pedro e os apóstolos: eu não tenho ouro nem prata, mas daquilo que eu tenho, te dou. Ou seja, aqui havia algo maior, muito mais glorioso do que as coisas materiais, do que as coisas passageiras. E são as coisas que transcendem, as que têm valor diante de Deus, são essas. Em primeiro lugar, a vida. A vida eterna. Isso é o maior que Deus deu para o ser humano. E disse uma mulher sobre isso, e também vamos conhecer ela, a irmã Rati Rai. Ela pediu a coisa correta, a coisa certa. Pediu pela salvação de seus filhos, porque isso é o maior, o mais grandioso que um filho de Deus pode pedir para outra pessoa, e falar assim com uma pessoa, e muito mais se essa pessoa está ou estiver perdida, pedir pela sua salvação, pela vida eterna. Agora ele continua dizendo: é por isso que os ministérios das duas oliveiras de Moisés e de Elias sairão do meio do cristianismo com o poder de Deus manifestado em toda a sua plenitude. E, consequentemente, os judeus também vão ver, mais uma vez, o poder de Deus tal como foi visto em Sansão pelos gentios. Na página 129 do livro de Citações, olhem, parágrafo 1149, aí nos diz: desde a mensagem do sétimo anjo mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi sétimo selo. Apocalipse 10 é a vinda do anjo forte, e é o sétimo selo. E ele escreve aí em cima: o sétimo selo é igual, é Apocalipse 10. Já sabemos que esse anjo forte é o Senhor em sua segunda vinda, é o sétimo selo sendo manifestado na terra.
para as 7 igrejas, ou as 7 trombetas entre essas 2 vezes. Ó Deus, como podemos falar isto, dizer isto para fazer com que as pessoas vejam isso? Entre essa 6ª trombeta e a 6ª trombeta e o 6º selo tocam ao mesmo tempo, e entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar a gente e as pessoas novamente à doutrina original de Pentecoste. Isso foi o reverendo William Branham com o espírito e virtude de Elias na sua 4ª manifestação. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviá-los para Jesus, ou mandá-los a Jesus, através dessa festa das trombetas e a festa da expiação. Num livro de citações que ele tem de anotações, ou seja, é chamado de livro de anotações. Nesse tempo não era assim longo, grande, senão que era um livro pequeno, curtinho, e ele relaciona com um livro de anotações, o chama de livro de anotações. E nesse livro aí ele escreve Moisés e Elias e a expiação. Em outro lugar, a expiação, Moisés e Elias, porque é onde Deus estaria dando misericórdia pela última vez para a raça humana, tanto para a igreja noiva quanto para o povo hebreu. Enquanto a igreja está sendo elevada, subida, e desenha uma pedra angular à esquerda e uma estrela de Davi. Subida, elevada para onde? Para a era da pedra angular, porque é fora da dispensação da graça e todas estas coisas estariam acontecendo. Se o irmão Branham chegasse a ir até o povo hebreu, onde ele já tinha passagem na mão para subir no avião, lá no Cairo, ir para o Cairo e ir para Israel, os iria meter, ou os meteria na dispensação da graça. E onde eles iriam entrar é na dispensação do reino que eles iriam ou deveriam entrar. Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. Não será uma denominação, não será uma seita religiosa, diz, e escreve Moisés e Elias, porque é uma mensagem e é um ensinamento para todo ser humano. Ele disse que na página 119, parágrafo 1058 e 1057, que a terceira etapa impactaria e seria para os perdidos, para as virgens fátuas e para a noiva. E será para a noiva, certamente, também para os 144 mil. O veem? Leiam no seu livro e vejam que, se entre a 6ª e 7ª trombeta não é injetado ou colocado aí dentro com os judeus, sendo chamados para fora entre a 6ª e a 7ª praga, passamos por cima desses 144 mil. Vocês se lembram disso? E isso estava entre o 6º selo, o 5º selo e o 6º selo. Isso estava entre o 6º selo e o 7º selo, tinha um chamado para fora dos 144 mil. Vocês se lembram disso agora? Aí é onde essas trombetas entram aí mesmo. E aí ele escreve o chamado para os judeus é igual. É entre o 6º e 7º selo. E entre a 6ª e 7ª trombeta. Porque o que é o 6º selo, ou o que é a 7ª trombeta para Israel, que são os ministérios de Moisés e Elias, é o 7º selo para a igreja, a vinda do Senhor. Agora vejam nesse escrito desse livro, fazendo referência a esse parágrafo, ele aí escreveu: eles conhecerão o seu Messias quando o vejam. Ele vem em poder desta vez. Agora, por que vem em poder desta vez? Porque lhe é dado, o título de propriedade lhe é dado. Ele vem em poder desta vez. Aquele que eles buscaram, ele vem em poder para a noiva gentia e para os judeus, e os judeus o vão reconhecê-lo, vão reconhecer ele, porque, como nós lemos uns minutos atrás, é do meio do cristianismo que surge esses ministérios de Moisés e Elias. Na página 2A, parágrafo 11 também nos fala
que ele vem, o vejo vindo ou chegando em poder. Página 2A, parágrafo 11, é uma partezinha desse parágrafo, na metade dele diz por aí: ele se levantou e subiu, recebeu um nome novo que ninguém conhecia quando ascendeu. Então eu vejo a ele vindo no seu poder. Ou seja, o vê vindo em poder no meio da raça humana. Continua dizendo aqui na mensagem que nós estamos lendo: e tal como foi visto pelos judeus, através dos apóstolos manifestados, e também através de Cristo manifestado nos dias de Jesus, no meio do povo hebreu, e eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Ele, numa mensagem, o reverendo William Branham, na mensagem A Perfeita Fé ou Fé Perfeita, ele aí nos fala que seriam esses dias seriam tempos apostólicos. E diz na página 4, diz: agora muito bem, a fé está baseada no perdão. E como falamos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue no lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos entre nós, no nosso meio. E aí ele escreve que a igreja chegue no lugar onde possa ver os tempos apostólicos. Está às portas ou pertinho. E também na frente ele escreve no início que a igreja chegue no lugar onde possa vir os tempos apostólicos. Está em marcha, vindo, marchando. Agora continua dizendo ele aqui: todos desejamos profundamente isso, está aí às portas, podemos vê-lo, mas queremos vê-lo até mesmo num grau maior. Desejamos que seja uma torrente que nos ajude, fluindo de nós para ajudar outros, uma corrente fluindo. Para que seriam os tempos apostólicos? Olhem, para ajudar a outros. É para nós, é para a gente, mas também é para ajudar outros. Ele nos falou isso. Vamos ver isso aqui, onde ele disse que havia, por causa de tanta necessidade no mundo, a 2:16, ele nos fala disto, parágrafo 216, da página 26, olhem. Aí, como na metade diz assim, que parece que talvez eu continue em frente, adiante, até que talvez a carpa tende comece, ou o que quer que seja, que ele escolheu para principiar a declarar o seu nome de uma forma nova. Mas quando ele faça isso, será tão perfeitamente como os outros foram. E eu estou confiante em Deus que será muito maior do que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas com necessidades. Tem muita necessidade na terra hoje. Vejam como é que Deus vai selar o seu programa, certamente dando-lhe o poder primeiro para a igreja, a qual nos está preparando para isso, porque o que vamos receber é algo tão e tão grandioso que vale a pena perseverar, vale a pena lutar para que não somente seja de bênção para nós como indivíduos ou pessoas, senão que também seja de bênção para muitas pessoas. Não se vê na visão da carpa, não é visto uma fila interminável, sem fim. E diz que se não der tempo nesse dia, não fique preocupado, se faz um recesso e se continua no outro dia. Faz-se uma parada e continua-se no outro dia. E assim seria nos lugares onde tudo isso também estaria acontecendo. Deus nos está permitindo ver
Vejam, a parte que é a mais importante, a palavra. E estamos tendo reuniões, atividades em vários lugares. E nos tem permitido, ou nos permitiu também, ter esse companheirismo, além dos locais que os irmãos já têm, senão que também em lugares onde onde cabe mais pessoas, como por exemplo hoje, pela tarde nós teremos uma atividade onde aí todos entrarão aí, porque aqui, se tivéssemos atividade aqui, não caberiam todos aqui. Teria que encher a rua até lá em cima com cadeiras e não caberiam mais. Por causa disso não tem limitações por causa disso. Também não serve de estorvo para os filhos de Deus. Sabe o que se pode fazer se não couberem? Em vez de colocarem mais cadeiras, tirarem as cadeiras, se não couberem todas. E já cabem mais pessoas de pé. Aí sim que cabem muitas. Apertadinhos, mas cabem. Assim que sempre se procura resolver tudo. Isso não é problema. Agora, se contornar a situação, toda essa gente com necessidade ou necessitada, mesmo que já exista tanta necessidade no mundo, mas vejam vocês, as coisas vão ficar cada vez mais e mais e mais difíceis. Tem um outro lugar também, mais adiante no livro de citações, que ele fala sobre isto, sobre a necessidade. É na 29 também, do parágrafo 247, também aí nos fala sobre isto, olhem. Aí embaixo diz: nisso é no que eu estou interessado ou tenho interesse. As pessoas de Deus, algo para lhes ajudar, que creiam em Deus, para terem novas esperanças, e será uma grande coisa para os doentes também. Escreve aí a carpa, a tenda. Ou seja, que todo esse ministério sob carpa é de bênção não apenas para a igreja noiva, mas para toda a família humana. Ele também nos falou aí, em uma partezinha aqui onde fala, do que eu li ainda agora, eu falei agora assim, de memória, onde diz: não tenho ouro nem prata, mas o que te dou, o que tenho te dou. Ou por aí relacionado a isso, é na 37, página 37, parágrafo 312. Eu acredito que é esse parágrafo que fala sobre isto. Vamos ver aqui. Da página 38, por aí para começar, todo esse parágrafo nos fala dessa manifestação dos filhos de Deus. Na metade do parágrafo, eu creio que estamos na beirinha disso agorinha mesmo, sim, Senhor. Fala para esta montanha, seja assim, irmão. E eu desejo isto e isto, uma certa coisa para ser feita. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu te dou no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome novo, seria neste tempo final, seria no nome novo. Aí está uma manifestação. Tem um lugar que diz no nome novo. Isso é quando fala das barras de ferro, os barrotes de ferro. Vamos ver por quê. Se isso já está aí, como um ensinamento, então tudo o relacionado a esse poder divino e a manifestação dos filhos de Deus e tudo o que corresponde à era e etapa de pedra angular, então é aplicado isto. É onde se fala dos barrotes, das barras de ferro. 164, parágrafo 1458. Tem uma parte aí, onde ele diz, já terminando lá embaixo, diz, mas como é que eu poderia libertá-los? Porque ele estava falando nessa visão, irmão Brana, liberte-nos, irmão Brana. Eu não tenho força suficiente nos meus braços para quebrar essas barras de ferro. Assim que eu disse, casa do inferno, rende-te no nome de Jesus Cristo. E ele escreve novo. Ou seja, no nome novo. Agora vejam, já
vamos conhecendo como é que vai se estar realizando e sob qual nome. Agora, quando Jesus estava curando os doentes, ele não tinha que estar falando o nome. No nome de Jesus, seja curado, ou recobra a vista, de volta à visão. Ele dizia cessando, ser curado. Por quê? Porque o nome, ele tinha o nome. Ele o tinha. E se os escolhidos de Deus, também porque ela também recebe o nome do seu esposo. Consequentemente, ela poderá falar a palavra e as coisas acontecem. Acontecer. Ali está uma manifestação. Ó, irmão, minha colheita está queimando. Mas lá eu não tive chuva nenhuma, não choveu. Eu te enviarei chuva no nome do Senhor Jesus, no nome novo. Lá virá, acontecerá, ó, esperando, gemendo, toda a natureza esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Deus ordenou isso no princípio, Ele deu ao homem o domínio. Mas por causa da queda, vejam, Deus tirou o título de propriedade, o fez ele voltar a ele de novo por causa da queda, voltou para ele. Ele disse a Jesus Cristo, e deu Jesus Cristo domínio com essa segurança. Pede ao Pai qualquer coisa no meu nome e eu farei. Ó, irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição da igreja. Como falei, o livro de Efésios é o livro de Josué. É Josué colocando as pessoas para onde elas pertencem. Josué é e representa o líder deste tempo final, que é o Espírito Santo. Deus vai colocar a sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus me permita para ver isso na minha oração, tão pertinho, até que eu posso quase pegá-lo com a minha mão, agorinha mesmo, aí mesmo está. Palpá-lo com as minhas mãos. Isso é o que eu desejo profundamente ver, esperando pelo tempo quando andemos lá embaixo na rua. Ali está um aleijado, e aí, desde o ventre da sua mãe, deitado aí. Uma vez, eu dizia que quantas vezes a pessoa já se deparou com pessoas pelo caminho, já seja quando vamos para o mercado, quando estamos indo para o trabalho, e vemos uma pessoa com algum impedimento, e você não teve o desejo de se aproximar dele, falar a palavra e dizer, levanta-te. E a pessoa, a gente, Senhor, mas que seja no teu momento, no teu tempo, porque tem um amor que está aí no coração de cada escolhido. Um amor para a vida, um amor para a restauração. Agora é porque a restauração, isso pertence a Elias, a restauração. Mas os seguidores de Elias também têm esse poder e terão esse poder logo, brevemente. Esse poder de restauração para as outras pessoas, porque é a era do amor divino. Portanto, o amor divino vai ser expressado plenamente, sem limites, em cada escolhido de Deus. Não teremos ouro nem prata, era aqui. Esse era o que eu tinha lhe citado. Não temos ouro nem prata, ó, esperando a manifestação dos filhos de Deus, aleluia. Quando Deus se dará a conhecer ou se fará conhecer. Como se fará conhecer? Através de você e através de mim. E o mundo saberá verdadeiramente quando ele diga aí, tem uma porção que diz, esta é a minha igreja, estes são meus filhos. Nestes, eu me derramei nestes completamente, inteiramente. Quando eles deterão a enfermidade, deterão o câncer, eles deterão a doença. Você pensa que o câncer é alguma coisa? A Bíblia diz que vem um tempo quando o homem se apodrecerá na sua própria carne, e os gaviões comerão das suas carcaças, até mesmo antes de morrerem. Câncer
É uma dor de dente para aquilo que vem. Mas lembre-se, essa coisa horrenda foi proibida nesse dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Ele escreve aí em cima E.S. Ou seja, Espírito Santo. Isso é o que nós estamos, isso é que nós estamos nos esforçando por entrar e estar posicionalmente colocados dentro do reino de Deus, antes que essas horríveis pragas batam, golpeiem, e desenhe uma pedra angular do lado esquerdo e as eras e uma seta para a pedra angular, e escreve entrar no reino, posicionalmente entrar no reino. Aí em cima também escreve as pragas e o selo de Deus. Agora, continuando aqui onde tínhamos parado, desta mensagem, a fé perfeita, aí nos diz, lembrem-se, Jesus nunca usou seu grande poder para si mesmo. Ele bem melhor usou para outros, e para isso ele foi enviado para isso. E poderíamos pensar, um homem tão cheio de poder igual a ele, poderia adoecer? Que pergunta, não é verdade? Sim, Senhor. Eu li em algum lugar, eu não sei onde, que quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele sentou-se numa pedra porque a sua cabeça doía. Eu creio que foi no livro O Príncipe da Casa de Davi. A Bíblia diz que ele chegou, ele levou nossas dolências ou enfermidades. E levar significa carregar. Ele sofreu igualzinho. Ele sofreu tudo igualzinho como a gente. Sofreu de doença, teve tentações, teve problemas e transtornos igualzinho a gente. E na sua segunda vinda também. E isso foi porque ele tinha que ser um mediador perfeccionista. Que glorioso isso, não é verdade? Perfeccionador ou perfeccionista. E como lavrador, tinha que provar o fruto para saber. E também poderíamos citar a experiência da mulher junto ao poço. E acharíamos muitos mais ao entrar nas Escrituras. Muitos exemplos mais. E ele escreve aí, Jesus sofreu igualzinho que a gente em tudo. Assim foi com Elias. Não diz que Elias foi um homem sujeito a paixões. Santiago. Vejam se é Santiago que nos fala. São Tiago 5 ou Tiago 5, 17. Vejam vocês. Estes homens de Deus, até mesmo o Messias, passaram por todas essas situações também. Até mesmo o Messias. Elias, Santiago capítulo 5, versículo 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões semelhantes às nossas. Portanto, por que você vai ficar se afligindo? Por que você vai ficar preocupado? Se desde o Messias até todos os profetas tiveram que passar por todas essas situações ou condições. Assim que não fique apontando para ninguém. Bem melhor, ore a Deus, peça a Deus por essa pessoa para que Deus o ajude ou a ajude para seguir adiante em frente para a perfeição. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões semelhantes às nossas e orou ferventemente para que não chovesse. E não choveu. Agora veja um homem assim desse jeito e Deus o vindica, o confirma. E não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E novamente orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Não é a mesma coisa que nós lemos aqui, onde nos diz e nos mostra que os filhos de Deus estariam, Deus através deles, realizando, levando a termo uma obra
tão e tão grande, grandiosa, que aí o mundo verá esse poder divino, o poder de Deus manifestado sem limites. E aí o veríamos ele vindo, chegando em poder, não só o mensageiro, mas também a sua igreja. Aí, vejam, o mundo vê aí o Senhor vindo em poder e vê a igreja noiva vindo em poder. Agora ele continua dizendo aqui mais um pouquinho. Agora, quero dizer isto, eu creio em toda a Escritura e que toda a Escritura é a verdade. Tem muitos críticos hoje que não querem crer nisso. Uma vez um deles disse, quando Jesus mandou os discípulos buscarem o jumento, onde os dois caminhos se juntavam, se encontravam, ele consertou tudo isso de antemão. É que eles não entendem que Deus é quem o consertou de antemão e desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Tudo o que acontece, ocorre ou que vai acontecer na sua vida, Deus o tem já consertado desde antes da fundação do mundo. Nunca fique resistindo àquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque tudo Ele o faz para a tua bênção. Tudo opera para o bem. Portanto, deixe-se moldar. Deixe que Ele seja quem te guie, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E em situações, pode estar livrando de situações, de muitas coisas, sem que você saiba ou se dê conta. E diz, mas por que eu passo por isso e por aquilo? Vê, se tu não chegasses a passar por isso, Ele não permitisse que tu passasses por isso, por aqui, por onde tu ias, ou andavas, ia ser terrível para ti, porque tu irias estar sozinho. E mesmo que esse caminho ia ser uma coisa muito mais bonita, mas aí tu não tinhas o Senhor contigo. Ou seja, que sempre olhe para as coisas desse lado positivo, ou com esse lado positivo. Agora ele escreve aí, o asno ou jumento, onde os dois caminhos se cruzavam, ou se juntavam, e desenha uma estrela de Davi. Esse é um ensinamento que nós podemos algum dia falar, onde esses dois caminhos se juntam no fim. Agora, continua dizendo aqui nesta mensagem, mais uma vez, Senhor, olhem, diz, portanto, tem promessas de que veremos o poder de Deus manifestado em toda a sua plenitude, como foi visto na manifestação do poder de Deus em Elias de Tisbita, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham. Pela quinta vez será visto o poder de Deus manifestado pelo Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E não foi visto esse poder de Deus manifestado no meio da sua igreja, cumprindo a visão da carpa da tenda nos mensageiros que Deus já levou. Portanto, tem que existir um véu de carne onde esse ministério de Elias, na sua quinta manifestação, estaria fazendo essa promessa, ou cumprindo essa promessa. Portanto, pela quinta vez será visto o poder de Deus manifestado pelo Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Ou seja, que haverá um homem igual a Elias no último dia no meio do cristianismo, que depois passará para os judeus. Na página 60 desse livro de citações, do parágrafo 14, 22, olhem, nos diz: o que da visão da outra noite, do homem quando ele gritou para esses cientistas que estavam colocando derramando esse material assim desse jeito, apenas viraram-se e olharam para cima e continuaram. Haverá mais um passeio, e escreve o quinto Elias. E em cima escreve, o percorrerei mais uma vez. Algumas pessoas podem dizer, mas se ele falou isso, então tem que esperar o irmão Branham para que ele venha para percorrer esse caminho ministerial de novo, novamente. E em outro lugar também fala no parágrafo 1485. Ele também nos diz aí. Vamos ver aqui sim, da página 166. Diz:
Agora eu estava ficando bastante velhinho e pensei, haverá outro avivamento, verei um outro tempo. E apenas lembrem-se, do oeste virá um cavaleiro e um cavalo branco. Cavalgaremos este sendero ou caminho mais uma vez. Isso é correto. Tão logo estejamos quase prontos. Vejam vocês, é uma promessa. E essa promessa nós vemos ela em Apocalipse 19. Agora, se ele diz que cavalgaremos, é que Elias vem acompanhado de Moisés, ou vem junto com Moisés. E ele escreve aí, do oeste virá um cavaleiro e um cavalo branco. E em cima escreve, cavalgaremos este sendero mais uma vez. Embaixo também escreve, os 7 anjos vieram ao oeste, ao ocidente, porque a vinda do Senhor, e aí está meio apagadinho, a vinda do Senhor, pois seria no oeste. Agora continua dizendo ele aqui, haverá mais um passeio, o quinto Elias. Nesta mesma página, olhem, aí no parágrafo... Na página 162, é a 162. Mas é nesse mesmo lado, a 1441, olhem, diz, se voltará para o oeste, cavalgará, e escreve em cima, quinto Elias, e cavalgará de volta novamente em um desses dias. Apenas lembre-se, certamente que o fará. Isso é correto. E escreve aí em cima, cavalgará novamente no oeste. Agora continua ele dizendo aqui, agora voltamos para a mensagem mais uma vez, Senhor. Uma vez mais, Senhor. E também veremos os dias de Moisés, porque assim como existiu um Moisés e depois existiu um segundo Moisés, Jesus Cristo, um profeta como Moisés, também haverá um profeta como Moisés, que é uma das duas oliveiras que aparecerá no meio do cristianismo, na era da pedra angular, e depois passará para o povo hebreu. Aí é onde ele diz que chamará Moisés junto com ele. É a 57 do parágrafo 494. Olha, ele diz aí, o espírito de Elias fora desta igreja gentia apenas continuará em frente diretamente para dentro dessa igreja judaica, ou seja, para a era da pedra angular, e desenha uma pedra angular e as eras. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés junto com ele. Aleluia! Vocês veem isso? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes para os judeus, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Veem vocês? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente, novamente para eles. Nesse livro grande, nesse de anotações, ele escreve, o espírito de Elias chama Moisés. É igual era judaica. É em era de pedra angular, que é uma era judaica, onde isso seria realizado, seria feito. Agora ele continua dizendo, um profeta igual Moisés, no qual estará o Espírito de Deus manifestando-se em toda a sua plenitude, porque os ministérios de Moisés e Elias são os ministérios das duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Portanto, tudo isto será na vinda do Senhor, a sua igreja, no último dia, para fazê-la subir lá mais acima, subi-la até a era da pedra angular. Agora vejam, tudo isto que nós falamos aí, nessas porções ou nessa parte aqui dessa mensagem, depois ele diz aí no finalzinho que tudo isso será na vinda do Senhor, a sua igreja. Ou seja, que isso, o Senhor realizaria isso na sua vinda. Portanto, se não se tinha levado a termo isso durante o ministério do reverendo William Branham, nem tampouco durante o ministério do Dr. William Souto Santiago, então tem que ter um ministério que faça subir a igreja noiva à era da pedra angular. Porque, olhem, na mensagem, intitulada A Voz que Comoverá os Céus e a Terra, e foi em 2005, em Talcahuano, no Chile, diz, Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. Todavia, a segunda vinda de Cristo não aconteceu.
Mas se não aconteceu a segunda vinda do Senhor, então tão pouco povo estaria ou aí estava nesse instante na era de pedra angular. Porque se é na sua vinda, onde ele diz aí que a sua vinda, a igreja no último dia, para fazê-la subi-la mais em cima, acima, pois então não estava, a igreja noiva nesse momento não estava em era de pedra angular. Tão simples assim. Se estava vivendo na dispensação da graça. Porque ele diz que na sua vinda, portanto, tudo isso será na vinda do Senhor, a sua igreja no último dia, para fazê-la subir mais acima, subi-la até a era da pedra angular. E aqui diz, e a pessoa fica, mas, pera um pouquinho aí. Se ele diz que a vinda do Senhor é para subir a igreja noiva lá em cima na pedra angular, então aqui nos diz que todavia a segunda vinda de Cristo não aconteceu, não se realizou, todavia a vinda do anjo forte não aconteceu, porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com seus anjos, então 2 mais 2 são 4. Isso não falha. Então vemos que o que Deus está realizando, fazendo hoje é a realidade, o cumprimento do que os profetas falaram, aquilo que eles estavam refletindo, espelhando, mostrando o que seria durante esse tempo onde o Senhor, na sua vinda, subiria a igreja à era da pedra angular e dispensação do reino. Os faria entrar pela porta da segunda vinda do Senhor. E a porta sempre é Cristo. É o ungido, é a porta da segunda vinda do Senhor, pela qual e através da qual tem-se que entrar, os filhos de Deus e filhas de Deus têm que entrar. Os filhos e filhas de Deus têm que entrar. Agora continua ele dizendo aí, volto a ler isso, portanto, tudo isso será na vinda do Senhor, a sua igreja, no último dia, para subi-la mais acima, subi-la até a era da pedra angular, e isso é um rapto espiritual. Ou seja, que estivemos subindo nesses últimos anos para a era da pedra angular. E isso tem que falar com propriedade. Nestes últimos anos, a igreja noiva esteve subindo a era de pedra angular. Goste ou não gostem algumas pessoas. A igreja noiva sim gosta disso, porque isso é o que ela estava esperando. A voz do seu esposo dizendo para ela, sobe aqui. E eu vou te mostrar todas essas coisas que estão acontecendo e que acontecerão. Essa escritura de Apocalipse 22:16 se cumpre novamente, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos, e esse anjo é o Espírito Santo no meio da sua igreja. Agora olhem, nesta mensagem, a palavra falada é a semente original, aí nos diz, na página 45 e 46, uma parte da 46, olha, na 45 lá embaixo diz, essa é a maneira das pessoas hoje em dia. Se eu aceito a verdade da palavra de Deus, o irmão Branham, eles me expulsariam para fora. Me jogariam para fora. Bem, o que é que estás buscando aqui? Olhem, aqui fora, no fim do caminho, veja, um homem que vê as coisas assim, ele não sabe para onde está indo. Ele está olhando este caminho, mas se você olhar mais além, a você não lhe importa o que está acontecendo agora. Você sabe para onde você vai. Vê? É isso. Olhe para onde você vai. Fique alinhado com a palavra. E desenhe uma estrela de Davi aí, e a pedra angular e as eras. Ele tinha escrito aí na frente, irmão Branham não deu importância ao que falavam dele. O quinto Elias também não, e o segundo Moisés também não, e o segundo Jesus também não. Ou seja, esses ministérios que estão nesse instrumento não vai dar importância, nem dá importância àquilo que falam dele, nem tampouco a igreja noiva deve dar importância ao que falam dela. Se tu te vês como uma fanática, alguém falou? Que tu vês como isto, como aquilo? Quem falou alguma coisa aqui?
Não preste ouvidos, nem atenção, nem gaste o seu tempo com comentários ou com coisas que são e que vêm da quinta dimensão. Porque essa dimensão tem que se expressar e ela precisa de instrumentos para poder ser ouvido o que se fala na quinta dimensão. Tal como o que se ouve na terra. Os filhos de Deus escutam através do mensageiro de cada era, eles escutam ou ouvem o que é falado no trono celestial. Tem uma via, um caminho. Assim também a quinta dimensão é assim também. Para se poder escutar o que se fala lá, tem que ser através de seres humanos. Essa via, esse caminho. E os instrumentos do diabo são os seres humanos. Como os instrumentos de Deus são os seres humanos. O diabo não tem como fazer, onde fazer travessuras, fala algo assim, porque ele precisa de seres humanos. Mas nós não damos atenção a essa dimensão, senão que nós prestamos atenção ou damos atenção à dimensão de Deus, à dimensão celestial. Não sei se tu achastes ela. 62, página 62. Aí nos fala isto. Parágrafo 547. Tanto como temos aqui um diabo, quase não pode causar dano a não ser que ele possa ter alguma coisa com a qual trabalhar. Olha como ele trata alguma coisa. Fala assim, alguma coisa. Isso é o mais baixo que diz o irmão Branham, é uma rã. É o ser mais baixo. Para poder dar algum nome a isso, a umas pessoas assim, desse jeito, pois seria uma rã. Que nem sequer se escuta, e se ela faz algum barulho, nem sabe o que ela diz. Um barulho esquisito que ela faz aí. Ou seja, assim aqui, você deve ver assim essas pessoas. Você não presta atenção numa rã, um sapo desses. São feios, tal como são. Assim que nem sequer se veem bonitos ou lindos. Assim que não faça caso a esses instrumentos, nem preste atenção a esses instrumentos do diabo, porque os filhos de Deus estão focados, nesse tempo, estão focados na preparação. Olha, eles quando estavam no aposento alto, eles não saíam pela janela. Ei, tu está fazendo isso mal, olha, tu e o outro. E criticando e falando dos outros, eles estavam trancados no aposento alto. Não tiravam a cabeça pela ventana e brigando com um com o outro. Eles estavam fechados, selados aí dentro eles estavam. E assim somos nós neste tempo de era de pedra angular, selados dentro. Não tire a cabeça, não ponha a cabeça fora, porque pode pegar um cascudão. Senão que bem trancadinhos aí, sem dar ou prestar atenção ao que esteja acontecendo lá fora. E isso é a evidência mais clara ou maior onde a pessoa está. Se você ouvir uma pessoa falando mal, jogando coisas nas outras pessoas, fazendo fuxico, essas pessoas estão fora da era da pedra angular, estão lá embaixo. E alguns dizem, não, aqui é um grupinho pequeno, é que nós estamos, nós somos o que estamos trancados no aposento alto, o grupinho pequeno. Olhem para suas obras, e aí já se sabe onde é que você está, na verdade, trancado. Você está trancado na quinta dimensão. Lembre-se que a quinta dimensão está se abrindo e se abrirá completamente nesta terra. Nós estamos trancados na dimensão celestial, nessa dimensão gloriosa, onde a glória de Deus está sendo manifestada. Onde os filhos de Deus não têm tempo para isso, bem melhor tem tempo para continuar se preparando para a sua transformação. Agora ele continua dizendo aqui, correto? Nos predestinou agora para a adoção. Agora, o que você diz que fomos predestinados? Agora, que Jesus predestinado, ele é o Cordeiro de Deus imolado desde antes, e antes de ter uma luz, antes de ter um meteoro, antes que houvesse uma molécula, átomo ou qualquer coisa, ele era o Filho de Deus imolado. Oh, a grandeza de Deus! Então, estes consensos de milho, olha como é que esses cérebros de milho, e para completar, não tem nem
nem sesos de maní, cérebros de milho, de alguma pequena incubadora sobrenatural, manufaturados. Aqui tentam debater isso e dizer que isso não é certo, é uma vergonha. E aí ele escreve, cérebros de milho é igual ao cérebro. Pedaços de milho é igual ao cérebro. Quando você desafia a palavra, você desafia Deus. Isso está neste outro parágrafo que vamos ler aqui. Quem é você? Até mesmo alguns deles dizem que não tem inferno e você está sentado sobre a tampa disso a cada dia. 8.000 milhas de grossura atrás de você, lava vulcânica. Você olha para cima e desafia Deus e a sua palavra. Desafiando Deus e a sua palavra. As pessoas que estão contra o programa divino de era em era, de dispensação em dispensação, ao desafiar o mensageiro e a obra que Deus está realizando. Olha o que aconteceu com Datã, Abirã e Coré. A terra se abriu e os engoliu vivos. Agora isso é o que acontecerá com aqueles Datãs, Abirãs e Corés deste tempo. Entram vivos na quinta dimensão, porque a quinta dimensão está sendo aberta e continua se abrindo, será aberta inteiramente na grande tribulação. E a sexta dimensão para os filhos de Deus está sendo aberta também. Quando você desafia a palavra, você desafia Deus. Isso é correto. Oh, que coisa! Quão grande és tu, Senhor! Quão fiéis deveríamos ser! E aí desenhe uma estrela de Davi. E também aí o que ele escreve, o que nós lemos, quando você desafia a palavra, você desafia Deus. Agora ele continua dizendo aí, depois virá um rapto físico para os que estarão nessa era de pedra angular. O rapto não é para os que estão embaixo, é para os que estão na era de pedra angular. Assim como o rapto, ressurreição e rapto dos santos do Antigo Testamento foi nos dias de Jesus, ele e seus discípulos estavam na era de pedra angular. Vimos, nestas curtas palavras, digamos, esta pequena conversa, breve conversa que estivemos aqui, como nos tempos apostólicos, estariam voltando novamente, os tempos apostólicos para a raça humana. Como esses tempos apostólicos seriam mostrados de novo, apareceriam novamente. E isso é o que estivemos vendo. Tempos apostólicos. Aqui foi onde nós lemos, página 4b, os apóstolos ensinando essa nova dispensação, e aí é onde ele escreveu. A carpa é um ensinamento apostólico. Ou seja, que o que estamos é vendo o ensinamento, vendo o ensinamento apostólico no ministério sob carpa. Esse é o tema para este momento. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção muito grande poder estar com vocês aqui. E já temos que sair para outra atividade. Fomos até o parque Nhuguaçu. Lá se escuta, se faz o Nhuguaçu. Isso é o Guarani? É em Guarani. Em Guarani. Em Campo Grande. É o significado, é Campo Grande, Campo Grande. O grande campo. E aí olhamos, estivemos aí com as pessoas que estiveram por lá. Já depois pode se preparar algum videozinho bem curtinho para que os irmãos vejam. Depois, pode ser no domingo, pode ser. E ver o que aconteceu lá. Faz umas 2 horas isso, onde tivemos esse companheirismo lá.
com aqueles que estiveram nesse lugar, e semeamos 2 árvores, 3 com aquele que veio de Israel. Eu semeei uma oliveira, uma árvore de oliveira que eu semeei, vejam, aí está a oliveira, que são os ministérios das 2 oliveiras, Moisés e Elias. E a outra árvore era de lapátio, em Guarani. Em Guarani, vê, estou aprendendo. Tanhi, uma árvore de tanhi. Vê, fazem muito in. Bom, aprendemos também o Guarani. Bom, que Deus os abençoe, os guarde verdadeiramente. É formoso poder ver filhos e filhas de Deus no aposento alto, se preparando aqui no Paraguai para receber esse poder sem limites, para a bênção de nossos familiares, de nossos vizinhos, de nossos amigos e de toda a família humana onde Deus nos permita ser usados. Vem e ensina-me. Não sei se podemos cantar aqui este cântico, se o tem aqui preparado. Vem e ensina-me o que tu queres, ou como queres que eu seja. Só, Senhor, me diz o como, e eu obedecerei. Porque somos obedientes a Ele e ao seu programa. Porque Ele o que quer e deseja de nós é o melhor que Ele quer e deseja. Às vezes a gente pensa, mas passar por essa situação ou condição, eu não quero, eu não desejo. Deus tem paciência. E Ele compreende. E quando Ele mostra que é para a bênção, já então a pessoa diz, como tu digas, assim é. Não aconteceu a mesma coisa com Pedro? A parte mais baixa nesse tempo era a pessoa que lavava os pés. E o Criador dos céus e da terra se inclina na posição mais baixa de um ser humano, lavar os pés sujos, e não sujos de pó. Aí vinha esterco, vinha tudo aí nesse caminho, nesse caminhar desses que vinham andando e entravam na casa de algum convidado, como convidado, e eles tinham, essas pessoas se chamavam de laicos. E era o trabalho mais baixo que existia. Depois tinha um outro trabalho um pouquinho mais alto, que era quem colocava os perfumes nas pessoas. Depois se iam nesses rangos ou níveis, aquele que servia a comida, e depois níveis mais altos, mas o trabalho mais baixo era o de lavar os pés. Que a pessoa ficava com toda a sujeira desse convidado, e tinha que pegar tudo isso e lavar isso. Agora, se ele fez isso, quando Pedro ouviu fazendo isso, que ele se inclina, o Senhor se inclina, não, Senhor, não, como é que tu vais fazer isso? Não. Se eu não te lavar, não tens parte ou sorte comigo. Espera um pouco, Senhor. Deixa-me me preparar. Lava-me daqui de cima, inteiramente, completamente. Então, de cabeça aos pés, limpa-me. E você já sabe sobre tudo isso. Agora, tudo isso foram memoriais que foram feitos sob a dispensação da graça. Mas é um ensinamento muito, muito grande. Quando Pedro soube que isso era para a bênção dele, ele disse, não, espera um pouco. Faz isso, Senhor. Então o permitiu. Não pôs um estorvo, não pôs um empecilho. E isso era uma bênção para Pedro nesse momento. E além disso, estava pondo aí
essa tipologia ou tipo e figura daquilo que seria, e isso representaria durante a dispensação da graça. Portanto, tem coisas que você tem que passar que pode estar mostrando alguma coisa durante a dispensação do reino, e depois também se mostre durante o milênio, ou seja, que tudo obra para o bem, opera para o bem. Deixe-se usar e deixe que Deus o use e te moldeie como Pedro ou igual a Pedro. Nesse momento podemos dizer: Senhor, eu quero ser como Pedro, que nesse momento permitiu que o Senhor fizesse isso. Mesmo que um pouquinho assim de ralhando, brigando no princípio, não, e depois ele percebeu: Senhor, claro que sim. De cabeça até os pés, dos pés à cabeça. Vem e ensina-me, Senhor, como tu queres que eu seja, e eu obedecerei. Isso é o que nós desejamos, que Ele se manifeste em nós, sem limites, e que Ele nos use, sejamos instrumentos dEle nesta última etapa, nesta era de pedra angular, para a bênção de toda a família humana, e que o mundo veja em nós o poder de Deus a favor deles. E se cumpra Romanos capítulo 8, onde essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus seria manifestada no nosso tempo. E não apenas no nosso tempo, senão em você e em mim. Porque a pessoa vê ou lê essa escritura e diz: ó, uma manifestação dos filhos de Deus. A pessoa vê ela, e a pessoa vê essa escritura pular, saltando. Oh, esse sou eu. Essa manifestação dos filhos de Deus, Senhor, Tu, pelo Teu Espírito Santo, falaste através do apóstolo Paulo, e ele falou de mim. E aí eu me vejo aí, eu sou um deles. Dos que Tu estaria usando e manifestando-te sem limitações, sem limites. Vem e ensina-me.
Amém. Muito obrigado por vossa amável atenção. Todos os que estão presentes aqui, todos também os que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8, nestes momentos, e aqueles que estarão depois vendo e escutando ou lendo este ensinamento apostólico, ensinamento sobre carpa, tenda, porque somos carpa, tendas. É a terceira etapa sendo estendida, essas cordas de tenda sendo estendidas para toda a América Latina e onde quer que esteja um filho de Deus. Hoje a carpa está no Paraguai. Hoje a carpa está em Assunção. Hoje a terceira etapa está neste belo país, Paraguai. E esta bela gente também. Conosco, novamente, o reverendo Julián Díaz Pico para continuar e concluir nossa parte já, para finalizar neste momento. Passem todos muito boa tarde, já nos veremos na próxima atividade, que será às 6 da tarde, lá onde já tem programado. Deus os abençoe e guarde a todos.